See? E ele é um mensageiro para Israel. Veem? The church has been raptured. See? A igreja tem sido arrebatada. Vejam? Now, or fixing to be raptured. Agora, ou preparando para ser raptado. He comes for his church. Ele vem para sua igreja. Now what? Agora vejam. And he had in his hand a little book open. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Now here it was closed. Agora aqui ele estava fechado. Here and sealed, and here it's open. Aqui e selado, e aqui está aberto. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João capítulo 1, versículo 10. São João, capítulo 1, verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Grande Criador, estamos agradecidos por poder te conhecer em carne, te ver manifestado aquilo que o mundo dos seus dias não pôde ver, mas estamos aqui no final do tempo, dizendo muito obrigado. Nós vemos o Criador em carne. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O Criador está conosco. Vamos ler aqui a mensagem do irmão Brano. Ela chegou agora, chamando Jesus à cena. Agora, quando você chama ele à cena, você deve conhecê-lo, saber quem ele é. Senão ele chega, você diz, não, eu chamei foi outro. Chama ele à cena e conheça-o antes de chamar. Isso é muito bom. Bom, o parágrafo 52. Vamos ler aqui muitos parágrafos. Enquanto navegamos pelo solene oceano desta vida, onde as tormentas do mar e o barco pode se quebrar a qualquer momento, estas pequenas luzes podem se apagar no estalar de dedos. O irmão Brana estala os dedos, né? Eu nem sei estalar os dedos. Ou pode ser que nenhum de nós saia desse edifício nesta noite. Nenhum de nós. Nós não sabemos a que hora a morte estará vindo. E que sentimento de segurança deve ter sido para aqueles discípulos por saber que o próprio Criador, que tinha se identificado inteiramente naquela pessoa, estava navegando com eles. O Criador tinha se identificado naquela pessoa, Jesus Cristo. Aleluia. 53. E que abençoado pensamento é, que abençoada esperança é, que segurança é, nesta hora escura, no final da história do mundo.
Aleluia. Você sabe muito bem que os discípulos tiveram aquele sentimento de segurança. Eu quero saber se vocês dos Estados Unidos tiveram. Se vocês não tiveram, nós temos. Sentimento de segurança. E que abençoado pensamento, e que abençoada esperança. Que segurança é? Nesta hora escura, no final da história do mundo, saber que o Criador está navegando conosco. Agora lá eles não souberam que o Criador estava navegando com eles, porque era um homem. E aqui também eles não souberam que o Criador estava navegando com eles nos Estados Unidos, porque era um homem. E homens que andaram com o homem não puderam identificá-lo. E disseram, ele não é Deus. Eu queria que eles tivessem essa condição de ver como William Branham pregou e não podia falar mais nada. Deixou ir para aquele que conseguir ver. Saber que o Criador está navegando conosco. E lá atrás, o Criador é aquele que São João diz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Eu queria saber se os discípulos tinham conhecido ele naquela noite. Quando ele estava no barco e a tempestade alcançou. O barco onde Jesus está. E você só gosta de estar no barco quando ele está sereno. Mas enquanto ele está? Aquelas ondas de 7 metros de altura. Aquilo assustou até os discípulos. Ele está aí, mas está dormindo. Mas Jesus dormindo é melhor que nós acordados. Certo? Você deveria, porque o irmão Branham dormindo, partiu, é melhor que esses pregadores dos Estados Unidos acordados, vivos. Amém. Eu queria saber se vocês podem vê-lo da mesma forma, através da revelação, daquilo que Deus prometeu fazer, aquilo que Ele disse que traria um avivamento para a sua esposa, sua noiva, e que os trovões era aquele avivamento. Eu queria saber se você consegue estar avivado com os trovões, se você pode reconhecê-lo nos trovões revelados, não em algo misterioso, mas em algo aberto, não num livro cerrado, fechado, mas num livro aberto. Se você dá conta, porque os outros não deram conta, nem de olhar no livro fechado. Deus deu um privilégio para nós depois de 63, que nós não olhamos mais num livro selado, nós olhamos no livro aberto. O livro está aberto, ninguém podia olhar para o livro, que hoje tornou alimento, eu posso comer toda hora. E eles não podiam nem olhar para ele. Hoje eu posso comer esse livro, revelado. Mas se não foi revelado para você, não coma não, que você vai morrer. Não tente comer um livro que não foi revelado para você. Ele só é alimento para quem foi revelado. Se o indivíduo não tem a revelação nem de que Jesus Cristo é Deus, larga de mão de comer esse livro. Você não pode comer. Você primeiro tem que ter a revelação, conhecer o alimento que você está comendo, senão você come uma coisa que vai te matar. E o livro cerrado mata. O livro fechado mata. Trovões não revelados mata. Selos não revelados mata. Amém. Saber que o Criador está navegando conosco neste oceano da vida, seguramente guardado. Bombas, seja o que for que vier, deixe vir, estourar, explodir, o que eles quiserem, isso não faz diferença para mim, porque estou navegando com o Criador, Ele está no barco. Segurança enquanto navegamos nestas águas, entre povos, nações e línguas.
segurança. Amém. As coisas tão boas que vamos alimentando. Aquele mesmo Jesus. E lembre-se, 56, chamando Jesus à cena. Quando você chamar ele à cena, sabe que ele é Deus. Não fica pensando que ele é só filho, não. Ele é Deus. Ele é filho porque foi Deus manifestado em carne. A carne é filho, morre, nasce, morre, sofre. Mas Deus queria sofrer dores, como nós. Por isso ele avisou através do profeta Isaías. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós não fomos sarados apenas pelas pisaduras de um filho, mas do Filho. Que o Filho é Deus em carne. E nós fomos sarados pelas pisaduras de Deus. Aquilo era pisaduras de Deus. Era um corpo sofredor de Deus, aqui na terra. E o corpo tinha que morrer para que ele mesmo pudesse depois voltar em forma de espírito e viver em nós. Dizer, eu sei o que você sente. Eu sei o que você sofre. Se você me aceita aí, eu tenho passado pela mesma dor que você passa. Do Calvário para cá, você vai ver. Isso foi acontecido. A coisa anterior estava na mente de Deus. Mas do Calvário para cá, no Calvário, aquilo aconteceu. Entende? O que está em Apocalipse, você lê, era uma visão lá no tempo de João. Mas quando você lê os selos, as mensagens de William Branham, não é visão mais não. É acontecido. Aquilo já é cumprido. É só pegar e comer. Tá? Aquilo que você lê, que João falou, não adianta nem ficar comentando se você não viu. Se você não pode nem olhar para o livro, se ele está cerrado, fechado. Mas se ele está aberto, pode comer, pode pregar, que você tem segurança do que faz, não está caminhando sobre gelo fino. Amém. Enquanto navegavam pelo mar, eles podiam sentir-se como crianças, enquanto ele estava no barco com eles. Agora, amigos, o que isso não deveria fazer conosco? Aquele mesmo Jesus Cristo identificado, o mesmo Criador, o mesmo Deus, está conosco nesta noite. Quão seguro é, que sentimento, saber que sua presença está aqui. Agora eles teriam que saber que a presença de Deus estava ali, muito mais ainda, porque Deus tinha se materializado. Ali estava a presença de Deus material. Deus num homem outra vez, no entardecer. E hoje, depois que você recebeu a revelação, você sabe que Deus está revelado para você. Não é questão que o pastor fez você conhecer. Não, você ouviu e se identificou. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Quem não é ovelha é bode, não escuta mesmo. Mas as ovelhas ouvem a minha voz. Ele chama, ele te conhece, ele não perde nenhum dos seus. Amém. Estou passando por alguns parágrafos apenas, porque a mensagem é muito boa. É uma mensagem evangelística, é uma mensagem sadia, gostosa, assim. É uma mensagem daqueles primeiros passos que você dá, de saber, Ele está aqui. O Criador está no lar, o Criador está no carro, o Criador está em casa, o Criador está na igreja, o Criador anda comigo. Você saber que Ele está através da revelação. Os selos fez Cristo tão claro que você tem que saber que você anda com Ele, você dorme com Ele. Onde você vai, Ele está com você, você está com Ele. Aquilo clareou sua mente, abriu sua mente. 61, chamando Jesus à cena. O problema chegou e eles esqueceram que a própria pessoa sobre a qual estavam falando, o próprio Criador, estava no barco com eles. Tem hora que a gente esquece. Há lutas, há problema, o vendaval, o mar agitado da vida. Então, a gente esquece. E até dá vontade de orar bastante para ver se ele chega. Ele está ali, ele está no barco.
Ele pode estar dormindo na sua vida. O profeta diz, mas vai lá e chacoalha ele, acorda ele. Ele está dormindo na sua vida, talvez na vida do outro, ele está acordado. Mas ele está dormindo na sua vida. As promessas de Deus estão dormindo na sua vida. E dá um chacoalhão nelas. Cristo é a palavra, Cristo é os selos. Chacoalhe o selo dentro de você. Chacoalhe, é mestre. Não te dá que estamos confusos. Não te dá que não entendemos mais nada. Espera ele levantar para você e limpar o olho com remela e tudo. Um homem! Aquela hora que você acorda, quando eu venho domingo de manhã para a igreja, faz as gravações, eu fico, mas que coisa. E a gente velho, já feio, e de manhã ainda, o olho fica inchado, aquela coisa esquisita. Entende? Mas depois a gente escuta a mensagem, aí tem que parar de olhar no homem, tem que escutar a mensagem, que a mensagem é boa. Se você for olhar no olho inchado, nessas coiseiras tudo, você perde a mensagem. Eles olhavam no homem e perdiam a mensagem. Eles olharam, ele é um homem, está dormindo lá, está dormindo. A hora que eles não deram conta mesmo, o problema chegou e eles esqueceram que a própria pessoa sobre a qual estavam falando, e aí a gente fala a vida inteira em Deus, selos, trovões, terceira puxada, sabe o que isso é Deus. Aí quando isso chega, desperta, ele está no barco, está dormindo. Chacoalha ele aí. Dá um toque nos trovões aí. Dá uma encostada em Laodiceia 38 aí. Os trovões foram revelados. São as revelações contidas nos 7 selos, diz William Branham. O próprio Criador estava no barco. Agora você diz, como eu não pensei nisso? Bem, lembre-se, nós ainda o temos porque Ele é a palavra. Sempre em João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Como nós falamos na noite passada, Ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Não é um filho que fez Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós ainda temos sua palavra para mostrar. Ele está vivo ainda aqui. No tabernáculo Branham Jefferson viu, ele dizia, ele está vivo ainda. Nós temos a sua palavra, que nos direciona para seus pensamentos, seus feitos para este dia. Não os pensamentos de Moisés, que teve em seu dia, não os pensamentos dos discípulos, não os pensamentos de Lutero, os de Wesley, os pensamentos da era pentecostal, ou alguns daqueles. Nós temos a Bíblia aqui que nos diz o que vai acontecer agora. Vê! Nós vemos o reavivamento pentecostal na Bíblia, nós vemos o luterano e todas aquelas eras da igreja, nós os vemos, mas nós também temos a Escritura aqui nos dizendo que acontecerá agora, e isso é Deus. Deus interpretando sua própria palavra para esta era em que estamos vivendo. Ele é o seu próprio intérprete e nós ainda ficamos confusos. Não fique confuso. E os discípulos ficaram confusos. O que vamos fazer? Conversamos nele quase a noite toda, mas agora vem um vendaval. Olha o mar como que está, olha o vento. Estamos confusos, chama ele. Desperta, porque nós não damos conta. Desperta ele. Nós não damos conta. Talvez eu fale alguma coisa sobre isso amanhã. Aleluia. Mais um pontinho aqui, quero pular para me chegar. O próprio Criador estava no barco. Ele era o Deus Criador. 67, finalzinho do 66 também. Agora, o que estamos temendo? O que são essas coisas para nós? Ele está nos testando para ver o que fazemos com isto. Observe, ele lhes disse. Agora, se vocês não podem crer em mim, creiam nas obras que eu faço, elas testificam quem eu sou. Eles deveriam ter sabido isto, mas não souberam.
Os discípulos de Jesus deviam ter sabido isso, mas não souberam. Os discípulos de Brana deviam ter sabido isso, mas não souberam. Eles andaram com ele, no amanhecer e no entardecer, e não souberam. Paulo, que não andou com ele, ficou sabendo lá na frente. Nós que não andamos com Brana, ficamos sabendo aqui na frente. Glória a Deus. Sabe quem ele era? 67. Ó, você que tem complicação. Não, Jesus não é Deus, é só um homem, é o Filho. Escuta então o que Brana falou. Eu gosto de William Brana. E o William Brana, por mais que ele pregou e o que o irmão Brana pregou, dá para entender que é dois, que é um. O irmão Brana pregou isso. O que Paulo pregou, o que Jesus pregou, dá para entender que é três. E dá para entender que é um. E Jesus veio mostrar que era um só, mas dá para entender. Fala o Pai, eu vou orar ao Pai, graças te dou, Pai. Pronto, o outro diz, ele está lá em cima. E logo ele dizia, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Tem um Pai lá em cima, outro aqui? Tem um lá no céu, outro aqui dentro desse homem? O Pai que está em mim? Era difícil para eles ver isto. Ele era Deus. Olha, se você não tem a mensagem, esse povo tem mais mensagem que nós, falta é revelação. Mensagem eles têm mais do que nós. Muitos deles sabem inglês lá, há muito mais tempo que nós estamos tendo a oportunidade de ter esses irmãos que estão falando inglês para nós aqui, esclarecendo o inglês para nós aqui. Irmão Lourival e irmão Leônidas. Eles já tinham isso daí mais atrás. Mas não adianta saber nem o inglês, você tem que ter a revelação. Se você sabe o inglês e não tem a revelação daquilo que Deus falou em inglês, você só fica sabendo da letra, mas não fica tendo a revelação. E a revelação, quando você tem, é o que te difere na hora da revelação. Porque o Caim faz o mesmo culto, o Abel também faz, e Deus aceita um e não aceita o outro. Os cultos são feitos. Uma hora dessa tem culto no mundo inteiro. E Deus escuta todos eles. E não pense que Ele não está aqui escutando o nosso. Como que Deus pode escutar todo o culto? Se você começa a pensar com essa mente finita e mortal sua, todo o culto, não é? Então tem que mudar de horário para poder escutar tudo. Esse é o homem que você pensa. Quando Deus te fez homem, Ele estava precisando fazer isso. Mas Ele mesmo como homem, Ele dizia algo do Filho do homem, Ele dizia assim, o Filho unigênito que está no céu. Mas como pode? O Filho está no céu. Ele está aqui. Aquilo ali enrolava a cabeça deles. Mas ele queria falar daquele jeito. Porque quanto mais ele mostrava uma mensagem para o povo, e muitas vezes sem dar esclarecimento, porque não podia esclarecer no dia, e tem gente que Jesus não para esclarecer, e Jesus só chamava os discípulos, vem cá. Eu falei por parábola, e vocês não entenderam, mas isso é isso. Isso aqui é a parábola. Para eles eu falei em parábola, e eles não vão entender. Mas para vocês, a vós é dado conhecer. Para eles, até para discípulos de Brana, eu falo em parábola. Mas para vocês, vem cá. Eu vou esclarecer para vocês. O que é isso daqui? Eu vou mostrar para você o que são os trovões. Vou te mostrar. Amém, amém. Ele era Deus quem criou o Criador dos ventos e do mar. Se ele não fosse Deus, ele podia falar, o vento não ia obedecer. O vento só obedece quem criou ele. Você já notou uma coisa? Se nós somos filhos de Deus, nós só obedecemos a Deus. Não tem jeito de você obedecer outra voz. E os nossos filhos, no natural, deveriam aprender isso. Que deveriam obedecer à voz do Pai. E quando não obedecem à voz do Pai, isso está mostrando que são bastardos. Bastardos no físico e bastardos no espírito. Eles não têm um pai para eles ouvir. Ele era Deus quem criou, o Criador dos ventos e do mar. Se Ele pôde criar os ventos e o mar, não poderia Ele muito mais fazê-los obedecer Sua palavra?
Ele criou o vento e o mar. Ele chegou e disse: para, aquieta-te. Era o Criador, estava ali em carne. O Criador estava dormindo, aquele mesmo Deus que o salmista diz: Deus não dormita, o nosso Deus não dormita. Agora ele estava em carne, dormindo. É outro, é o Filho, era Deus. Era Deus dormindo na carne. Não era apenas um filho à parte de Deus, era Deus. O profeta nos ensinou que só não podemos expressar Deus Filho, mas é o Todo-Poderoso feito carne. Isso é o que ele ensinou. Ele não é Deus o Filho, mas é o poderoso Deus feito carne. Isso é a expressão do próprio irmão Branco. Amém. Bom, eu creio que vai dar para me chegar lá. Os irmãos não trouxeram nenhum papelzinho aqui, está me ajudando. Eu estou adiantado hoje, tá bom. Ele era Deus, o Criador. Ele pôde criar os ventos e o mar. Não poderia ele muito mais fazê-los obedecer sua palavra? Isso daqui dá a entender também, irmãos. Então, claro, que se ele nos criou, se nós somos dele, nós vamos obedecer sua palavra. O que está escrito nós vamos obedecer, porque nós somos filhos. Não podemos ficar sem obedecer, porque até o vento obedeceu. O Pedro podia levantar e dizer: para, vento. O Criador estava ali. Quando o Criador está junto, é Ele quem faz. Vou falar disso amanhã. Vamos deixar mais coisas para falar amanhã. Deus permite. Não poderia Ele muito mais fazê-los obedecer a sua palavra? Se Ele criou todas as coisas, não pode Ele fazer todas as coisas lhe obedecerem? Deus fala com astros, astros obedecem. Deus fala com animais, animais obedecem. É dele, é criatura dele. Por que o homem? O homem veio de uma geração. O homem está provando que nem todos são filhos de Deus. Eles são criaturas. O filho é aquele que obedece à palavra, obedece a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Aleluia. Presta atenção. Se Ele criou todas as coisas, não pode Ele fazer todas as coisas lhe obedecerem? Vamos lembrar também que Ele criou nossos corpos. Eles também terão que obedecer a sua palavra. Deus criou nossos corpos. Esses corpos aqui estão sujeitos à palavra. Tem muita coisa nesse corpo que ele não quer obedecer à palavra. Mas Ele é o Criador, criou esse corpo. O nosso corpo é do Criador. Se até esse corpo é do Criador, mas ele veio do sexo. O profeta está falando, essa é a forma que Ele nos criou. Criou através da revelação. Você tem que ver que tudo que você tem hoje é tão diferente daquilo que você pensava que veio do seu pai e da sua mãe. Aquilo apenas era um homem e uma mulher. Mas agora você é muito mais além. Você recebeu algo em você que deu para você entender que você não é daqui. Jesus veio aqui, mas Ele não era daqui. Ele diz: o meu reino não é deste mundo, porque Ele não era daqui. Se o meu reino fosse deste mundo, então o meu pai ia fazer todos eles pertencerem aqui ao meu reino, mas não é desse mundo não. Então não adianta querer vocês me fazer governador, porque eu não sou desse mundo. Vocês estão querendo alguém que politicamente vos liberte? Não, eu não sou desta classe de mundo. Eu estou aqui para libertar vocês do pecado. Não, mas nós queremos ser libertos das garras de Roma. Não, Roma vai servir também para poder sovar vocês. Roma vai servir. Se Nabucodonosor, o princípio da era gentia, o homem foi chamado meu servo. Irmão Brana mostra que até o comunismo é uma arma nas mãos de Deus para fazer a igreja pagar pelo que ela fez. Ela matou, mas um dia ela vai enfrentar alguma coisa mais forte. E ela vai ter que morrer.
Também, porque ela matou muitos judeus, matou muitos crentes, matou muita gente que nem judia era, mas ela matou, e ela tem que saber que um dia ela vai pagar por isso, e o profeta falou que isso vai acontecer. Não é só ela ficar matando 68 milhões de judeus, através de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, que se não fosse permissão dali, ela manda em tudo. O profeta diz, é o único homem que pode parar uma guerra, mas não parou. Teve um dia uma guerra aí, relâmpago, que não sabia, porque não tinha o homem para parar a guerra, e Deus parou a guerra. Quando Deus tem que fazer também, Ele faz. Amém. Aleluia. Ele criou nossos corpos, eles também terão que obedecer à palavra. Pensa bem, se Ele chama, nossos corpos levantam, porque é dele, criado através do quê? Olha, você é criado pela palavra falada. Não é esse corpo carnal, não. Você apenas tem um carnal, mas eu não sou esse careca aqui de fora. Não, eu sou de dentro. Esse de fora apenas está mostrando que tem alguém lá dentro. Mas eu sou o de dentro. Você é o de dentro. Aqui fora eu estou velho, mas lá dentro eu sou novinho, ainda não tem 19. E aqui fora, 59. Mas lá dentro, está 19. Esse é o corpo teofânico. Quando você recebe a palavra, o que está sendo formado dentro de você é esse corpo, que você não percebe que esse corpo de fora está sujeito ao de dentro. O de dentro é o corpo da palavra, é o teofânico, que está ali dentro, em ação, agindo em mim, agindo em você. Amém. Bom, deixa eu ver mais uma coisinha aqui, porque eu tenho que chegar no lugar desejado. 70. Devia ficar claro. Deve ter ficado claro para os discípulos que o Criador estava com eles. Olha, devia ter ficado claro para o povo dos Estados Unidos que o Criador estava com eles. Agora, o Criador lá atrás, ele só pegou pães e peixe e fez um sanduíche para eles. E aquilo saiu fresquinho. Não é comida de japonês, não. Peixe cru, não. Não. Era comida mesmo de Deus. E Deus multiplicou ali. Não, sem fogão. Sem gordura para fritar peixe. A hora que eles pegaram, o lanche está completo. Ele pegou do que já estava frito, do que já estava assado, e multiplicou aquilo. E cada um que comeu, mas que coisa! Que sanduíche, pão e peixe. Peixe apontando para a revelação, pão para a palavra, porque não adianta nada você ter a palavra e não ter a revelação. Eu tenho a palavra, e a revelação? Não tem. E quem tem a revelação tem a palavra. É o pão e o peixe, está junto aí. 70 chamando Jesus à cena. Depois que esses discípulos se encontrarem no final, deve ter ficado claro para alguns deles que o Criador ainda estava com eles. Depois que eles encontraram no final. O irmão Brandes, deve ter ficado claro para alguns deles. Não, porque não fica claro para todo mundo. Mas deve ter ficado claro para alguns deles que o Criador ainda estava com eles. Agora, se você transferir isso aí para o tempo que veio o irmão Brana, nunca ninguém fez o que Deus fez no irmão Brana. Deus não fez nem no Filho Jesus. Porque Deus mesmo tinha deixado para fazer aqui no final. É questão de Deus, não adianta você querer que Ele tenha feito lá. Não, Jesus falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Quer dizer, eu vou voltar à forma de Espírito, porque o Pai é Espírito. Eu vou para o Pai. Muitas vezes eu pensava que eu vou para o Pai, ela ia sair aqui da terra, ia chegar lá e dizer, ô Pai, aqui eu estou. Como é que é? Bom dia, boa tarde.
benção. Ei? Não, ele voltou para o Pai, isto é, o irmão Branham veio e pregou, ele voltou à condição de origem. Ele voltou a Espírito para poder ser derramado na igreja. Quando ele foi derramado na igreja, não era outro. Era o outro Consolador, que era ele mesmo, mas em forma de Espírito. Como ele era no princípio. Agora ele tinha retornado ao Pai. Olha ele na igreja outra vez. E naquele dia, eu não vou dizer para vocês que vocês vão pedir em meu nome e eu vou rogar para vocês ao Pai. E naquele dia eu não vou falar isso. Por enquanto eu estou falando em parábolas aqui com vocês, mas naquele dia, quando essa revelação for dada, quando o Espírito cair no dia de Pentecostes, quando a revelação chegar nos dias de William Branham, no último dia, eu não vou dizer que vou falar com o Pai, porque o Pai conhece todas as coisas e já me deu tudo. E aí a pessoa, então, mas se deu tudo, é tudo dele. Então se deu tudo, então o Pai ficou sem nada. Olha, ele deu tudo, mas ficou um pouco. Não, ele deu tudo. Deu tudo. E ali estava tudo com ele, porque o Pai estava nele. Ele voltou agora em espírito sobre a igreja, e Saulo viu uma coluna de fogo, e a coluna de fogo dizia: eu sou Jesus. Não, mas não pode. Tem que dizer: eu sou a coluna de fogo. Não, eu sou Jesus. Eu era uma coluna de fogo, mas eu vim e recebi um nome. Não é bom nem mexer com isso. Eu era uma coluna de fogo e vim e recebi um nome entre os homens, um nome humano entre os homens. O irmão Branham fala isso também, o nome humano de Deus entre os homens. Jesus é o nome humano de Deus entre os homens. Então eu vim e recebi um nome humano entre os homens, mas eu sou a coluna de fogo. Mas como eu voltei ao Pai, agora eu apareço na coluna de fogo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E agora, se ele de coluna de fogo vem em Branham, o novo nome deu para ele um sinal eterno que está relacionado com o nome dele, BRANHAM. Já está tudo prontinho. E ele retornou outra vez. E agora, se eu encontrar com ele, o que é que ele vai dizer? E se ele falar para mim agora? Olha, eu vou encontrar a coluna de fogo depois que ela veio em carne, em Jesus. Ela veio para Saulo, eu sou Jesus. Mas depois que ela veio em carne, em Branham, que Deus deu um sinal eterno para ele. E se eu perguntar, deixa eu encontrar a coluna de fogo. Quem és tu, Senhor? E aí? Irmãos, se ele falar isso, a maioria vai água abaixo. Se ele falar: eu sou Branham, a quem tu me persegues. Você diz que o meu novo nome é do diabo. Você não conheceu, você andou comigo, mas não me conheceu. Eu esperava que vocês no final conhecessem. Quem sabe no final ficou claro, mas nem no final não ficou claro para eles o novo nome. E se ele falar isso, eu estou supondo. Porque se ele aparecer, ele vai ser conhecido pelo seu novo nome. Abraão, diz o próprio irmão Branham, que Abraão conheceu quem falou com ele lá debaixo do carvalho, porque Abraão escutou aquele homem falar: onde está Sara, tua mulher? E Abraão, aí o irmão Branham veio dizer, ele entendeu quem era aquele porque chamou pelo seu novo nome. Abraão restaurado. Ele entendeu, Abraão entendeu, isso daí é o Elohim. Ele que veio esses dias para trás aqui em casa. Mas agora ele veio em carne. Ele estava ali comendo, bebendo, e Abraão o identificou como Senhor, como Elohim. Porque ele, o Elohim, falou o seu novo nome. Diz o irmão Branham, falou o seu novo nome. Se tivesse chegado ali e dito: como é que vai Sarai? Ele não. Eu disse: meu Senhor, mas agora o quê? Ele não falou. Ele mudou o meu nome, mudou o nome de Sarai para Sara. Agora está dizendo Sarai. Não, ele veio e falou Sara. É certinha a Bíblia é certa. Se Deus vier nos chamar hoje, ele vai nos chamar de Branham.
Ele vai nos chamar de Brana. Isso é o seu nome. É o seu nome agora. É o HM. Ah, não, eu quero que ele venha e me chame Jesus. Não, já te chamou Jesus. Agora ele está te chamando de Brana. Porque é um novo nome dele num homem. Sempre quando vem um novo nome num homem, depois tem o trabalho com a igreja. Aí ele vem com o seu novo nome num homem, aí vem a igreja pregando aquele novo nome. Por isso ela tem um ministério antes do rapto. Esse é o ministério, é a revelação dos selos. E é nos selos que está o novo nome. E quem entende o nome do esposo é só a esposa. Alguém diz, mas você está dizendo que Brana é o esposo, é o novo nome do esposo. Eu não estou falando de um homem apenas nascido em Jeffersonville, lá em Kentucky, não. Eu estou falando de um homem que Deus estava nele e deu um novo nome para ele. Mudou o nome dele mesmo, diferente do papai, da mamãe, dos irmãozinhos. Ele era diferente. Amém. Não posso ir muito ali, mas eu tenho um mais gostoso aqui para me encerrar. Deixa eu ler rápido, de 75 ao 79. Deixa eu ver, irmãos, presta atenção. É aquilo que eu já li para vocês em outras mensagens, vocês conhecem. 75 a 79, chamando Jesus à cena. Vamos pensar que ele não é Deus. Vamos pensar que Jesus não é divino. Se eu pensar que Jesus não é divino, na hora que eu ler isso daqui, eu vou apanhar até. Vou apanhar até. Se eu pensar que Jesus é apenas um homem, não é divino, eu vou apanhar até. E tem um homem aqui que vai me chamar de mulher da ciência cristã. Porque só uma mulher da ciência cristã, quer dizer, uma igreja da ciência cristã, ela tem uma ciência cristã. Ela não pode entender o nome Jesus direito. Não pode entender aquela manifestação. Olha, nós vemos tudo isso prometido. Ele está esperando agora mesmo por você, cada um de vocês, para chamá-lo à cena. Chame-o à cena. É aí onde ele quer estar, chamando a cena para a ação. Chamado à cena para a ação. Observe, quando você o chama à cena, então nós diríamos, vamos acordar. Então, chame-o para confirmar sua palavra. A coisa que ele prometeu fazer, na maneira que ele faria. Nós sabemos, na revelação de Jesus Cristo, que nos últimos dias, seria como foi nos dias de Sodoma. Ele prometeu aquela revelação à igreja, quando ele fosse revelado. Como ele se revelou lá perto, falando com Abraão, lá nos dias de Sodoma. Falando com Abraão, ele prometeu que faria a mesma coisa aqui. Ele se revelaria como Elohim lá atrás, como Brana aqui. Vai ver se você entende isso. Escuta, ele prometeu aquela revelação à igreja quando ele fosse revelado, que foi nos dias do irmão Brana. Então, não duvide, não tenha medo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre se revela num homem, é assim. 76. Certa vez ouvi uma mulher, quando eu estava falando sobre ele ser tão grande, ela disse, uma coisa que eu tenho contra seu ensinamento, senhor Brana. Eu tenho irmãos aí me ouvindo. Te garanto que você que está me ouvindo aí, está dizendo a mesma coisa. Eu tenho uma coisa contra seu ensinamento, Osmar. A mesma coisa que aquela mulher tinha contra o ensinamento de Brana. Vocês são engodados por ensinamento de mulher, de igreja. Eu não, eu sou por Deus, pelo profeta. Olha aqui, vou te mostrar uma coisa que eu tenho contra o seu ensinamento, senhor Brana. Eu disse, bem, irmão Brana era calmo. Fosse qualquer um de nós, eu quero ver se você vai provar o ensinamento. Se você não provar, você vai ver daqui a pouco. Não, irmão Brana, eu disse, bem, obrigado. Se você só tem uma coisa, eu disse, eu espero que Deus só encontre uma também. Você só tem uma coisa contra o meu ensinamento? Eu espero que Deus encontre só uma. E ela disse, bem, você gaba muito a respeito de Jesus. E hoje eles falam, você fala muito em Brana. Eu disse, eu espero que esta seja a única coisa que haja contra mim. Eu também espero que Deus só tenha eu ficar falando muito em Brana contra mim. Espero que Ele tenha só isso contra mim. E eu disse, eu não me gabo acerca dele, tanto quanto devia. Quer dizer, eu falo pouco ainda sobre ele.
Irmão Brano diz, eu falo pouco sobre Jesus. E eu vou te falar, eu falo pouco sobre Brano ainda. Eu não me gabo quanto deveria gabar. Ela disse, oh, sim, você faz isto. Ela disse, você o faz divino. Era uma mulher que não cria que Jesus era divino. Ô irmão, você é uma mulher que não crê que Jesus era divino. Era uma mulher, é uma igreja. Eu estou mostrando para você, é uma igreja. Você está acompanhando o ensinamento de uma mulher, é uma mulher. A sua igreja é uma mulher que ensina que Jesus não é divino. Você está acordado ainda? Eu chamei Jesus à cena, você está vendo o que está dando? Eu chamei ele à cena. Oh, sim. Era uma mulher que não cria que Jesus era divino. Ela era da ciência cristã. E eles são dos PhDs, dos DDs. E do DD, que é cachorro louco, né? Como é que é? Morto, cachorro morto, diz o profeta. DD. E disse, a mulher falou para o irmão Brana, você faz divino, faz dele Deus. Eu disse, ó, o Brana falando, viu, meu irmão? Eu disse, ou ele é Deus, ou foi o maior enganador que o mundo já conheceu. Certo? E vocês da ciência cristã, vocês do ministério de Li. Li não aprendeu com Brana, não. Olha Brana como é que ensina. Você não crê que Jesus é Deus? Aí ele é só filho, Brana falou que ele é Deus também. Aí ele era só um homem, Brana disse que ele era Deus também. É assim que tem eles que estão pregando aí, que Brana era só homem. Eu digo, Brana era Deus também. Não era só homem, era Deus também. Amém. Glória a Deus. Eu disse, ele disse, bem, eu posso provar pela sua Bíblia que ele não era. Ô mulher atrevida, ô igreja atrevida. Eu posso provar pela sua Bíblia, pela mensagem do profeta, que ele não era Deus e que Brana não era Deus também. Essas igrejas aí. Tá dizendo, vou provar. Bem, ele era apenas um profeta, diz a mulher da ciência cristã. Eu disse, Brana disse, ele era um profeta, verdadeiramente, mas ele era Deus também. O que eles não entendem é isso. Ele era homem, mas era Deus também. Ele era filho, mas era Deus também. Porque o corpo era de Deus. Senão o filho morreu, me salvou, e Deus me salvou com um corpo que não era dele. Então eu dou glória para quem me salvou ou para outro. Escuta aqui. Ele era um profeta, verdadeiramente, mas ele era Deus também. Disse, a mulher da ciência cristã dizendo, ele era um homem, ele era mortal. Eu disse, isso também é verdade. Ela disse, no caminho, indo ressuscitar Lázaro, em São João, capítulo 11, a mulher conhecia a Bíblia, filho. Isso é mulher pregadora. Em São João, capítulo 11, diz, a Bíblia de Jesus chorou. Eu disse, isso é verdade. Ela diz, bem, isso prova que ele não poderia ser divino e chorar. Eu disse, oh senhora, esse é o seu argumento? Eu disse, é um argumento fraco. Oh senhora, que creia que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus não era Deus. Vou falar claro, vocês não creem que ele era apenas um filho? Isso é um argumento muito fraco. Ela disse, eu disse, verdade, ele era um homem quando estava chorando, mas quando ele colocou o seu pequeno corpo em movimento, puxou seus ombros assim para trás e disse, Lázaro, sai para fora. O homem que tinha estado morto por 4 dias, estava apodrecendo na sepultura, se pôs em pé e viveu outra vez. Aquilo foi mais do que um homem, ali foi Deus. Ele era um homem que podia chorar, que podia dizer para o irmão, abra sua Bíblia aí, lê aí na contracapa, o que você encontra aí? Tem um menino aí que está morto à beira da estrada, com os seus olhos fora da órbita. O que está escrito aí? Ele vai reviver. Está escrito assim? Então, desafiou a todos os que estavam ali, comunista, que não cria em Deus, desafiou todo mundo e disse, se esse menino não ressuscitar, vocês podem me expulsar da Finlândia e colocar uma placa nas minhas costas, eu sou falso profeta. Esse é um falso profeta.
Menino, eu te dou as vistas, eu te dou vida. Aquilo ali a coisa foi entrando, o corpo foi se formando outra vez, olhos fora da órbita, voltou tudo ao lugar outra vez. O menino se pôs de pé, e aí, aqueles homens incrédulos, aqueles ateus, diziam assim: um Deus que ressuscita os mortos, nós também cremos nele. Aí nós cremos, do jeito que nós vimos aí fazer. E aí onde estava Deus? Branham era um homem mandando. Lê na contracapa da Bíblia aí, é uma visão que Deus me deu, lê aí. Mas a hora que ele diz, eu te dou vida, aquilo era Deus, mais do que um homem aquilo. Ele era um homem quando, meu Deus do céu, aquela noite no barco ele era um homem, quando ele estava no mar, onde 10.000 demônios do mar juraram que o afundariam. Nós vamos matar esse homem afogado. Aquele pequeno barco balançando, vamos aproveitar, os diabos dizem, vamos aproveitar que ele está dormindo, ele não sabe nada, nós afundamos esse barco. Mas é o Criador do vento, é Criador do mar, da água. A água não podia fazer nada, o barco aguentou, não sei como é que aquele barquinho aguentou. Por quê? Porque o Criador estava lá dentro. Um barquinho daquele não podia aguentar uma onda de 6, 7 metros de altura, mas o Criador estava lá dentro. Isso não vai arrebentar, pode ficar sossegado. Nem se ele estiver dormindo aqui dentro, fique quieto aqui. Ele não acordou para você, você não acordou ele ainda, mas fique quieto aqui no barco. Ele está no barco da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, ainda que você não viu direito, e eu vou ficar quieto aqui, eu vou acordá-lo. Amém, aleluia. Ele era um homem cansado, dormindo, mas quando eles o acordaram, o chamaram à cena, ele colocou o seu pé sobre a proa e olhou para cima e disse: paz, aquietai-vos. E os ventos e as ondas lhe obedeceram. Aquele foi mais do que um homem, aquele foi Deus. E eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aos discípulos não entendi: quem é esse? Quem é esse aí que está curando o enfermo e ressuscitando o morto? Quem é esse que diz: haja esquilo e ouve? Quem é esse que diz: antes que a mão do médico toque no corpo da irmã Brana, a mão do Todo-Poderoso retira o tumor dela? Quem é esse? Deus em carne. Ele era um homem quando desceu da montanha com fome, procurando uma árvore para achar alguma coisa para comer. Ele era um homem quando ele estava com fome, mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000, aquele era mais que um homem, aquilo era Deus no homem. É isso que eu quero só deixar para vocês, uma comidinha de leve. Isso daqui é uma comidinha de leve para você. Era Deus em Brana. Era Deus em Jesus, o homem que eles não criam, que era Deus também. E agora é Deus em Brana, que quem andou com ele, irmão Livai, gramaticou as 7 eras da igreja. Eu estava lendo o livro dele dizendo: Brana não foi Deus. Eu não andei com ele. Então é preferível não andar. Eu não andei com ele e vi que ele é Deus. Quantas vezes, irmão Brana diz: você diz que aquele que esteve lá na casa de Abraão, debaixo do carvalho, que era um anjo, a minha Bíblia diz que é Deus. E ele diz: isso se repetirá. Nos últimos dias tinha que repetir. Já repetiu e eles não souberam. E agora está o ministério da esposa esclarecendo isso. Ninguém é melhor para falar do esposo que a esposa. Ninguém é melhor para falar de Brana do que a esposa de Brana. Certo? Essa daqui é a verdadeira Meda. Esta é. A outra era falsa? Não, a outra era natural. Era a esposa natural de Brana. Mas essa daqui é a Meda espiritual. Pai Celestial, obrigado por sua palavra, pelo que o Senhor tem feito por nós, pela luz que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Estamos satisfeitos com esta palavra. Continua nos dando graça e força para prosseguirmos nesta jornada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.